O escritor Samuel Valmont sempre acreditou que mudar de ambiente poderia desbloquear sua criatividade. Ele já havia passado por cidades pequenas, chalés isolados e apartamentos movimentados, mas desta vez algo o atraiu para uma casa antiga nos arredores de Black Hollow, uma cidade pacata e esquecida pelo tempo. A casa era uma mansão vitoriana abandonada há décadas, com suas janelas empoeiradas refletindo o pôr do sol avermelhado como olhos silenciosos observando a chegada de Samuel. O ar carregava um cheiro de madeira úmido e mofo, enquanto o piso rangia sob cada passo. O dono anterior havia morrido de causas misteriosas, e a propriedade ficou cada vez mais presente desde então. Samuel não se importava com histórias de casas assombradas. Pelo contrário, a atmosfera sombria parecia perfeita para um novo romance de suspense que ele vinha oferecendo há meses. Passou os primeiros dias explorando os corredores estreitos, os móveis cobertos por lençóis amarelados e a imponente biblioteca com estantes de madeira escuras que ignoravam engolir a luz das velas. Foi numa noite de tempestade, enquanto organizava o escritório no segundo andar, que encontrou algo peculiar. Atrás de uma estante pesada, uma parede de tábuas se desprendeu com um simples empurrão, revelando uma cavidade escura e empoeirada. Dentro dela, um diário de couro negro, relatado, estava escondido como um segredo esperado para ser descoberto. Samuel abriu o diário com cuidado. As páginas estavam amareladas e frágeis, escritas em tinta já desbotada, mas ainda legível. O primeiro detalhe que chamou sua atenção foi o título rabiscado na capa interna: O Livro das Mortes que Ainda Virão. Ele virou algumas páginas e percebeu que não se tratava de um diário comum. Cada entrada descrevia com detalhes assustadores assassinatos que ainda não haviam acontecido. A grafia era trêmula, como se escrita por uma mão tomada pelo desespero. Os relatos falavam de vítimas desconhecidas, descritas por suas características físicas e pelos lugares onde seriam encontradas. Mas o mais terrível foi encontrar a data da próxima morte, 17 de outubro. Um homem de 43 anos, cabelos castanhos, escritor, encontrado morto em uma casa vitoriana em Black Hollow. Samuel gelou. Aquela era sua descrição, sua casa. A data era dali a uma semana. Ele tentou encontrar alguma explicação racional. Talvez fosse uma brincadeira de um antigo morador, um conto fictício escrito há anos. Mas ao continuar a leitura, percebeu algo aterrador. As datas anteriores batiam com assassinatos reais registrados na cidade. Cada página parecia carregada de uma energia sômbria, como se as palavras ecoassem pelas paredes, como sussurros de uma entidade invisível. A tempestade lá fora rugia, e o vento fazia as janelas vibrarem. Samuel sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando, de repente, o rádio antigo na sala ligou sozinho, chiando estática. As paredes estavam ouvindo. No dia seguinte, Samuel foi até a biblioteca da cidade e pesquisou sobre os crimes registrados em Black Hollow nas últimas décadas. Os assassinatos descritos no diário estavam todos documentados nos arquivos antigos do jornal local. O mais macabro era que nenhum dos casos jamais foi solucionado. As vítimas foram encontradas exatamente como descrito no diário, e em cada cena do crime havia um detalhe bizarro. As paredes dos cômodos onde os corpos estavam tinham buracos pequenos, como se alguém tivesse estado ali observando e escutando tudo. O medo começou a corroer Samuel. Cada rangido do assoalho, cada sombra projetada pela luz das velas, cada sussurro do vento parecia carregar um aviso silencioso. Ele estava sendo vigiado. Ele tentou abandonar a casa, mas algo parecia segurá-lo ali. Um sentimento inexplicável de que ele precisava entender a origem daquele diário, que fugir não mudaria nada. Naquela noite, o som de passos ecoou pelo corredor. Samuel trancou a porta do escritório e encostou o ouvido contra a madeira. Ele sentiu uma presença do outro lado. A casa não estava vazia. Determinado a descobrir a verdade, Samuel pegou uma lanterna e começou a inspecionar a casa. O tempo todo tinha a sensação de que alguém o observava. O diário parecia quente ao toque, como se estivesse vivo. Quando encostou o ouvido em uma das paredes do quarto, sentiu um frio cortante subir pela espinha. Havia um som vindo de dentro da parede. Uma respiração lenta. Samuel pegou um pé de cabra e começou a arrancar as tábuas podres. Atrás delas, revelou-se um espaço estreito e apertado, grande o suficiente para que alguém se escondesse ali. No chão empoeirado havia restos de comida velha, uma faca enferrujada e rabiscos na madeira. Eles não me veem, mas eu vejo todos eles. O ar estava impregnado com um cheiro de podridão.
Samuel iluminou o fundo do espaço e sentiu o coração parar. Um olho o observava pelo buraco na madeira. Gritando, ele tropeçou para trás. O buraco estava vazio agora, mas ele sabia. Alguém ou algo estava vivendo dentro das paredes. Chegou 17 de outubro. Samuel não conseguiu dormir. Trancou todas as portas e janelas, mantendo uma faca ao lado da cama. Às 2h47 da madrugada, o rádio ligou sozinho. A estática foi cortada por uma voz baixa e arrastada. Você é o próximo. Samuel sentiu um arrepio gelado. Pegou a faca e seguiu o som, encontrando-se novamente diante da parede onde descobrira o espaço secreto. A madeira começou a ranger. Antes que pudesse reagir, algo surgiu das sombras. Uma figura pálida e esquelética, de olhos fundos e sorriso grotesco. A criatura se moveu rápido, atravessando a sala com um impulso antinatural. Samuel tentou correr, mas foi puxado para dentro da escuridão. Na manhã seguinte, a polícia encontrou a casa intacta. Mas Samuel Valmont havia desaparecido sem deixar rastros. O único vestígio de sua presença era o diário, deixado aberto sobre a mesa. A última página havia sido escrita naquela noite. 17 de outubro. Um homem de 43 anos, cabelos castanhos, escritor, encontrado morto em uma casa vitoriana em Black Hollow. Seu corpo nunca foi encontrado. E sob a última frase, em tinta fresca, uma nova anotação surgiu sozinha. A história continua. Eu ainda estou ouvindo.